Fala galera, beleza? É, Quando a gente compara, quando a gente vai estudar a geologia, né? Na verdade, quando a gente vai estudar tudo que é relacionado à América, a gente vai sempre é, buscar compreender as particularidades do todo. Isso porque a América é algo totalmente heterogêneo, né? Apresenta pela grande faixa, extensão de terra que o continente americano está presente, ele vai apresentar uma grande diversificação em paisagens. E aí isso também vai se apresentar a partir do relevo, tá? Então, dos estudos ligados à ciência da geologia, tá? E aí, quando a gente observar, a gente observa que toda a parte oeste do continente americano, ele vai ter uma particularidade, tá? Que é a presença de montanhas e planaltos bem altos, tá? Que aí as montanhas, como as montanhas rochosas e a Cordilheira dos Andes, são dobramentos recentes, né? Enquanto as áreas formadas por planaltos são áreas de escudos antigos que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? São estruturas datadas do período pré-cambriano, tá? E aí a gente vai ter essas massas de terras, né, bem diferentes. Então toda essa parte oeste ela vai ser muito importante porque vai ser a partir dela que vai ter as principais nascentes de rios que percorrem o continente em direção aos oceanos, né, que são as grandes bacias hidrográficas do nosso continente, tá? Então a gente vai ter esses rios. E aí, né, o continente formado por grandes cadeias montanhosas, por planaltos, por planícies, por grandes formas de relevo, tá? Então a gente consegue observar isso quando a gente vê esse mapinha da estrutura do relevo, tanto da América do Sul quanto da América do Norte, tá bom? Então, vocês sabem, né, esses mapas, os mapas de relevo, as áreas com cores mais escuras, mais fortes, são áreas mais elevadas, enquanto as áreas com cores mais claras e mais remetendo ao amarelo ou ao esbranquiçado, são áreas mais planas. E aí a gente vê que essa massa de terra, né, do continente sul-americana, a gente vai ter duas grandes áreas, né, em dois grandes blocos de terra, que aí vai ser uma área centro-oriental, que é formada principalmente por uma área centro-oriental, tá? Formada principalmente por planícies, beleza? E que tem uma grande estabilidade nos terrenos, e a área ocidental, que vai ser formada por grandes dobramentos montanhosos recentes, né? E também caracterizado por grande instabilidade em seus terrenos, uma área que a gente tem ainda uma presença muito grande de tectonismo, beleza? As áreas mais ocidentais, tá? A gente vai ter algumas também bacias sedimentares, né, que vão constituir esse relevo americano, né, como por exemplo a bacia amazônica e a do Paraná, que foram estruturas criadas no período devoniano, tá? E aí a gente vai ter como cadeias montanhosas, né? A gente vai ter as cadeias que se estendem. Essas cadeias elas vêm lá, como vocês podem ver aqui em cima, nessa imagem da esquerda, que elas vêm desde lá do extremo sul, tá? Lá do extremo sul do Chile até o Alasca, né? E aí a gente vai ter diferentes nomes, né? Como assim na América do Sul a gente chama essa cadeia montanhosa de Cordilheira dos Andes. No México ela é chamada de Serra Madre, enquanto na América do Norte recebe o nome de Montanhas Rochosas, né? E toda essa formação está ligada à origem, à tectônica de placas, né? Ao movimento das placas. Então, aí é onde a gente tem um choque entre duas placas, tá? A placa do Pacífico
e a placa sul-americana, tá? Então aí a gente vai ter uma grande existência de numerosos episódios de terremotos, tá? E aí a gente vai ter também amplas áreas de, de altitudes médias, né? Como os Montes Apalaches, como o Planalto Brasileiro, tá? Além de grandes planícies e depressões, como eu falei aqui, a planície amazônica, tá? E a planície do Mississippi, lá nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem um padrão na América do Norte, a gente tem também a formação do Grand Canyon, né? Que é uma formação, um relevo, tá? Então, a América tem uma formação de relevo muito grande, uma heterogeneidade muito grande, tá? Então, na América do Sul, a gente tem um padrão geomorfológico muito semelhante ao da América do Norte, né? Como eu falei, uma região centro-oriental constituída de planícies, né? Enquanto uma, uma região ocidental mais constituída de altos relevos, de grandes relevos, né? Então, a gente tem na América do Sul essa mesma, e na América do Norte essa mesma estruturação, tá? Então, na América do Norte, a gente pode observar a presença desses planaltos cristalinos e metamórficos, né? E de uma grande ação de intemperismo, né? Que causa a desagregação das rochas por processos químicos ou físicos, né? Além disso, a gente vê também nessas áreas extensas planícies sedimentares, que são áreas de deposição que estão situadas entre os planaltos e as montanhas rochosas, beleza? E aí nós vamos ter também grandes bacias hidrográficas, como se pode perceber nesse outro mapa aqui, tá? Aqui a gente traz as bacias hidrográficas da América do Norte, né? Mas a América como um todo ela é abundante, né? Abundantemente irrigada por rios e cursos d'água. Então a gente vai ter entre as principais bacias a bacia amazônica, a bacia cisplatina e a do Mississippi, Missouri, tá? A bacia do Amazônica, como a gente sabe, é, é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Que irriga mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, tá? Representa cerca de 20% de toda a água doce do planeta, tá? Além de oferecer rios navegáveis e favorece muito a pesca pela fartura de peixes, né? E é como a gente sabe, a maior parte da bacia amazônica está em território brasileiro, tá? A bacia platina, que aí vai ser composta pelo rio Paraná, né? Principalmente e pelo rio Paraguai, que vai banhar a região sudeste do Brasil, além de Buenos Aires, tá? E aí também a gente vai ter a bacia do Mississippi, Missouri, como eu falei, que vai compreender grandes áreas das planícies centrais dos Estados Unidos, tá? Essa bacia aqui é uma das principais da América. Então, como vocês podem perceber, o relevo e a geologia da América é algo é algo bem particular, tá? E isso quando a gente vai observar também a América Central, né, que tem um relevo totalmente distinto, tá? Que aí a gente vai ter uma parte, como vocês sabem, né, na América Central, a gente vai ter uma parte continental, tá? E uma parte insular. E aí essas partes são constituídas basicamente de cadeias de montanhas, tá? Que foram formadas no período terciário. E aí, a partir do sorrimento, né, principalmente do choque da placa do Caribe com a placa do Pacífico, em um movimento convergente que gerou esse relevo, né, formado. E aí é um relevo que sofre intensamente ainda de processos erosivos e principalmente de processos tectônicos, tá? Então, na América Central a gente tem
grandes cadeias montanhosas, tá? E planícies sedimentares, principalmente próximo às áreas litorâneas, tá? Então é bem interessante a gente saber que a parte insular dela forma um grande arco, tá? Que é um prolongamento do relevo continental. E aí essas ilhas, elas na verdade são o topo, tá? Aquele conjunto de ilhas que formam a América Central são apenas o topo da grande cadeia montanhosa que está abaixo do oceano ainda, tá? Então, a gente vê isso, né? Então, se você sobrevoasse a América, né, e visualizasse toda a paisagem, a gente notaria que todas as cordilheiras, as planícies e planaltos que estão em evidência na superfície, né, estão estão dentro de uma das maiores redes hidrográficas do mundo, né, que aí vai ser composta, como vocês podem observar na página 95, uma imagem de uma rede hidrográfica que é composta por um canal principal, né, que vai ser o rio principal, e por todos os seus afluentes, tá? E aí, essa área que é drenada pela rede é chamada da bacia, né, que a gente falou agora das principais bacias, tá? Então, a gente vai ter essa conformação, tá, do continente americano. Então, eu espero que tenha ficado claro e tchau, tchau.